mais um programaço aí no seu sabadaço, no ritmo da fé, aqui comigo, Cláudia Bastos. Uma alegria ter a sua companhia, viu? Olha, muito obrigada pela sua audiência, viu? Eu estou recebendo tanto carinho, muito obrigado. Reze por esse programa, reze por toda a equipe também que está por trás desse programa, reze também pelos profissionais que aqui passam. E hoje não vai ser diferente. Hoje eu tenho uma alegria, minha gente. Vocês não imaginam quem está aqui hoje. Vocês também vão amar. Para mim é um prazerzaço assim recebê-lo neste sábado. E assim, para abençoar ainda mais, brilhantar ainda mais o programa no ritmo da fé. Hoje eu vou falar pouco, porque quem vai falar mais é ele, viu? Isaías Carneiro. Olha só, minha gente, eu vou só dar para vocês um pouco do que este homem de Deus faz. Ele é esposo, também pai, filósofo, escritor, cantor, compositor, fundador, moderador geral da comunidade Coração Novo. Você conhece esta comunidade, já ouviu falar, mas também já ouviu falar no Isaías Carneiro. Eu tenho certeza, eu também já ouvi, não é? Ele também, minha gente, olha, é missionário. Ele evangeliza com a música, ele evangeliza com a palavra de Deus. Ele fala de família, ele fala da unidade da igreja. Jesus amado, é muita informação. Eu vou deixar que ele conte, não é verdade? Bem-vindo, Isaías, que alegria. Muito obrigado, Cláudia. Nossa, mãe do céu. Às vezes, quando eu ouço alguém lendo isso, eu falo, não é isso tudo mesmo? É isso tudo e mais, porque eu não falei tudo, né? Obrigado, Cláudia. Obrigado também aos ouvintes da nossa querida Rádio Catedral, desse programa Ritmo da Fé. É uma alegria muito grande estar aqui, viu? Uma alegria muito grande poder vir à Rádio Catedral, sempre, a nossa casa, né? Completando 30 anos esse ano. 30 anos, graças a Deus. Tá em Dia 8 próximo estaremos comemorando. É isso, viu? Aí. E muito legal poder compartilhar sobre essas coisas legais, as coisas bonitas dessa obra misericordiosa de Deus na nossa vida, compartilhar com você e com os ouvintes. Isaías, a alegria é toda nossa, não só minha, né, mas também da Elizabeth Martins, que tá ali. Ô, Elizabeth, tá dançando? Betinha! Já tá dançando antes do Isaías cantar? Que alegria! Lúcio, beijinho, Deus abençoe. Essa é a nossa equipe aqui, maravilhosa, que você não vê, viu? Também não escuta, mas sabe que tem alguém que trabalha por trás aqui, ó, fervorosamente, grandiosamente, buscando esse povo de Deus que merece, que você pare aí para escutar. E você vai se apaixonar pela história do Isaías Carneiro, porque a gente conversava aqui nos bastidores e ele vai dizer para você qual foi a nossa partilha, né? Porque o que me chamou a atenção no release, quer dizer, na história deste homem de Deus. Minha gente, ele tem 4 EPs. Ou mais. Na verdade... Tem mais do que isso, né? Na verdade, a gente gravou esses 4 EPs num ato, assim, heróico no ano passado. Uhum. Eles são uma síntese, Cláudia, de toda a minha história fonográfica. Meu primeiro trabalho fonográfico foi uma fitinha cassete em 94 chamada Entrega. Eu conheço essa fita cassete. Depois, em 1996, eu gravei o CD Conquista. Depois, em 2001, o CD Em Deus. Depois, o CD Coração Novo. Depois, o CD Nação de Profecia. E aí fiquei 10 anos, assim, hibernando e cuidando da comunidade Coração Novo. E aí, ano passado, para celebrar esses 30 anos de vida ministerial, a gente gravou esses 4 EPs. Bom, antes disso, a gente já tinha gravado também o DVD Somos Um, o DVD Em Deus, quer dizer, já tinha tido outros trabalhos também de audiovisual, né? A gente também tinha tido outras iniciativas assim. E escrito o livro Igreja Família de Deus. Isaías, antes da gravação, você tem uma história que antecede tudo isso, né? Eu penso que tudo, os EPs, as músicas, eu penso que eu vejo aí Cristo escrevendo a tua história desde o ventre da tua mãe. De onde veio Isaías Carneiro? Que berço ele nasceu? De onde ele vem? Qual é a raiz deste homem? Bom, eu sou filho do seu Josias de Souza Carneiro e da dona Ana Maria de Souza Carneiro. Meu pai era de Mimoso do Sul, no Espírito Santo, minha mãe do Norte Fluminense, Miracema do Norte. Eu nasci no Rio de Janeiro. Meu pai e minha mãe
então me educaram dentro de uma igreja evangélica, e eu fui conhecer a Igreja Católica aos 10 anos de idade para fazer catequese com os meus amigos que vendiam sorvete na rua junto comigo, vendiam picolé na praia para ajudar no orçamento da casa. Fui fazer catequese, minha mãe apoiando, meu pai já nem tanto, mas assim, respeitando. Meu avô Saul, pai do meu avô Saul Gonzaga Carneiro, é quem me dá a palavra de bênção para eu poder estar na Igreja Católica, seguir na Igreja Católica. Ele era um presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil, e eu vou lá fazer uma visita num domingo na casa dele, ainda com 10 anos, menino, e ele me pergunta onde eu estava indo. Falei que estava indo na Igreja Católica, e aí ele fala para mim, então, olha, vai para onde você for, desde que você não tire os olhos do referencial. Nossa. E assim começa a minha vida na Igreja Católica. A minha raiz é uma raiz evangélica. Naturalmente, a minha mãe era católica, mas o meu pai era evangélico. Final da década de 50, início da década de 60, ali mais ou menos, meados de 60, quando eles se conheceram, se casaram, ainda era natural, aquelas famílias tradicionais do interior do Brasil, se a menina ela se casava, ela ia seguir a religião que o marido dela seguia. Então, minha mãe, ela casou-se com meu pai. Ele, embora presbiteriano, veio viver com ela aqui no Rio de Janeiro, morando ali no Complexo do Alemão. Não havia uma igreja presbiteriana próxima, e eles foram, então, congregar na Congregação Cristã do Brasil. E eu fui educado na Congregação Cristã do Brasil. É uma igreja pentecostal clássica. Então, de sorte que quando eu conheci a Igreja Católica e conheci o movimento da Renovação Carismática, É isso que eu ia perguntar. aí eu olhava e falava assim, puxa vida, mas isso aqui eu já conhecia, já tinha lá, né? Não é tão diferente assim, né? E eu até achava que era bem menos, porque assim, na igreja pentecostal, Eu sei. ser pentecostal numa Congregação Cristã do Brasil é uma outra coisa, né? E na Igreja Católica a experiência pentecostal estava nascendo ainda, né? Tímida, mas nascendo. Estava nascendo. Há uma Então, discrepância. havia uma familiaridade para mim ali, mas não foi. E justamente por isso eu queria conhecer o que havia de próprio da Igreja Católica. Ainda criança, eu me lembro muito bem que eu menino, adolescente, eu era muito, por natureza, né, muito estudioso com as coisas da igreja, sobretudo, né, muito interessado em conhecer as coisas. E aí eu começo a conhecer a Igreja Católica, a vida pastoral da igreja, fazer cursos na paróquia, na minha paróquia de origem, Paróquia Bom Jesus da Penha, né? E ali eu conheci também os padres, através dos padres da paróquia, que são padres deonianos. Eu conheço a congregação dos padres do Sagrado Coração de Jesus, e assim começa a minha vida. Ainda na infância, eu me lembro que a gente morou numa igreja, a gente teve que morar, a gente a nossa família era a família zeladora da igreja. Então, eu, de fato, morava dentro da igreja, na casa que tinha, na igreja pentecostal, na Congregação Cristã do Brasil. A gente morava nos fundos da igreja, cuidava das coisas da igreja. Eu me lembro de ajudar a minha mãe a limpar os bancos da igreja. E essa foi assim a minha infância. Pergunta que não quer calar. O pai evangélico raiz? Raiz. A mãe católica. Católica. Como é que esses dois se entenderam? Como é que Isaías, então, entra na igreja? Foi através de alguém? Você passou, viu Jesus falar, não, você é daqui? Como houve esse encantamento com a religião? Ou foi através da mãe mesmo? Sabe, Cláudia, eu acredito muito assim que... eu acredito muito na liturgia da vida. Aprendi na Igreja Católica a rezar com a liturgia da vida. A vida tem uma liturgia intrínseca a ela por si só. Eu acho que eu aprendi a entender isso, a viver isso, por causa da minha própria vida, onde foi tudo muito natural. Tem uma liturgia natural da coisa. A minha mãe e meu pai, eles viveram aquilo que a maior parte dos casais viviam, o sonho de vir morar na cidade grande, de construir uma vida fora da roça, fora
do interior, porque não havia emprego no interior, não havia condições para se manter no interior. Havia uma promessa de vida mais estruturada nas grandes cidades e o êxodo rural da década de 50, da década de 60, 70, mostram o que aconteceu. Meu pai e minha mãe foram parte desses casais, desses jovens que, se conhecendo, vinham morar nas grandes cidades, tentando ter uma vida melhor. Eu nasço dentro de uma família que está lutando para ter essa vida melhor. Meu pai era gari da Conlurb, trabalhava na Companhia Municipal de Limpeza Urbana. Minha mãe lavava roupa para 12 famílias. Na mão, né? Na mão. Não existia máquina, no né? No tanque de cimento. Né? Muitas mulheres que estão me ouvindo agora vão se identificar com essa história. E no final das contas, a mamãe passava a roupa, lavava, passava e arrumava a roupa, e eu, com os meus irmãos, nós ajudávamos a entregar. Eu sou o mais velho de uma família de 3 irmãos. Na verdade, 4, que veio antes de mim, não resistiu, morreu cedinho, morreu com alguns dias, né? E eu tenho meu irmão ainda mais novo que eu, a Dilson, tem a mais novinha de todas, que a caçula, que é a Luciana, né? E então, naturalmente, a minha mãe e meu pai, eles foram me educando nisso na igreja evangélica. E a minha mãe, ela não tinha muito essa coisa de que eu vou questionar porque eu sou católica. Não, ela simplesmente obedecia. Porque era natural daquele momento, era um contexto de época. Ela obedecia e não via problema nisso. Agora, em dado momento da minha vida, eu vou ajudar o meu pai a conseguir dinheiro para poder comprar meus cadernos, meus lápis, meus livros. Isso também era natural, não era sacrifício para um garoto sair para trabalhar fora. Não era exploração do pai ou da mãe. É o que vemos hoje, né? Não, esse mimimi todo que tem hoje aí, porque criança não pode trabalhar. Peraí, não pode explorar, lógico, a criança. Mas aquele momento, aquilo era um orgulho. Eu me senti orgulhoso de saber que eu estava ajudando. Nossa, é lindo isso. Aí eu voltava, eu trabalhava vendendo picolé no verão, no sorvete, né, no verão, e fora do verão eu ia tomar conta de carro, às vezes nos estacionamentos, flanelinha. Ou ia vender bala no trem. E isso era legal, porque quando eu voltava, eu pegava o dinheiro, passava no mercado, e além de comprar as minhas coisas que eu gostava, o caderno que eu queria, a revista que eu queria, eu também comprava 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, eu levava para casa e achava aquilo o máximo, porque eu tinha ajudado no orçamento da casa. Né? Essa era a grande onda para mim, né? Então, naturalmente, eu tinha um grupo de garotos que faziam isso junto comigo. E esse grupo de garotos um dia volta e faz a inscrição na catequese. Paralelo a esse negócio da inscrição da catequese, que eu acabei fazendo juntos, na minha infância está acontecendo também uma coisa muito legal. Eu morava já na Vila Cruzeiro, né, ali na Penha, e eu tinha acabado de me mudar para lá, para uma casa, os fundos de uma casa que tinha sido doado pelo seu Mário e a dona Maria, que a gente chamava carinhosamente de Mãe Gorda. Que ela era uma senhora muito obesa, grandona, e ela fazia quitutes. Eles eram da igreja onde minha mãe e meu pai moravam com a gente. E aí eles doam os fundos da casa deles para a gente ter a nossa própria casa, que depois foi legalizada como uso capião, foi um programa que o governador Leonel Brizola fez na década de 80, no início da década de 80, e aí aquele barraquinho virou casa e foi legalizado. A dona Maria, a Mãe Gorda, e o seu Mário moravam à esquerda da nossa casa, porque eram os fundos da casa deles. E havia uma outra dona Maria,
casada com o seu José Pedro, que moravam de frente para a nossa casa. A Dona Maria e o seu Mário, como eu falei, eram evangélicos. Certo. E a Dona Maria e o seu José Pedro eram católicos. Olha isso. Eu ia todo sábado na casa da Dona Maria e do seu José Pedro, na frente da minha casa, porque tinha a reunião das senhoras das Filhas de Maria, que faziam a chamada catena das Filhas de Maria, que é o grupo, o presídium, perdão, o presídium das Filhas de Maria, aonde, por tradição, até hoje, as Filhas de Maria se reúnem para a meditação do terço, do Santo Rosário e da Palavra de Deus. E para fazer também obras de caridade. E eu estava sempre lá com os garotos, porque elas, no final do terço, sempre ofereciam uns quitutes, uns doces, uns salgadinhos. A gente adorava aquela parte. Imagina. Mas eu também estava toda quarta-feira na casa da Dona Maria e do seu Mário, Que eram evangélicos, porque eles tinham eles apresentavam na época era slide, aquelas coisas de retroprojetor. Yes. E aí mostrava as histórias da Bíblia através do retroprojetor, e no final ela também oferecia um bolinho, um quitute. Então havia um interesse também por trás, né? Então, olha só, eu fui educado entre uma Dona Maria católica e uma Dona Maria evangélica. E quando eu estava para completar 10 anos, o papai estava passando por um hiato, porque a gente tinha se mudado para essa casa e não tinha ali próximo a igreja onde o papai ia frequentar. E para o papai frequentar uma igreja, ele tinha aquela coisa: preciso me sentir bem aqui dentro dessa igreja, ser próximo daquilo que eu acredito, enfim, tudo isso. E nesse meio tempo, abre a inscrição da catequese, eu coloco o meu nome e o meu pai, para não deixar que eu ficasse sem igreja, autoriza que eu participe da catequese, já que a minha mãe era católica. Nossa, que bonito, ele não ficou fechado. Não. Só que aí ele me leva na casa do meu avô Saul, que a gente tinha lá um culto mensal com o meu avô. E quando chega na casa do meu avô Saul, meu avô fala: olha, meu avô me pergunta, mas onde você está indo? Claro, meu pai já tinha falado com ele, né? Aonde você está indo? Eu falo: estou indo na igreja grande. Eu não sabia o que era a igreja católica, a igreja evangélica. Eu estou indo na igreja grande, porque a paróquia Bom Jesus é muito grande, tem pé direito altíssimo. Aí ele falou para mim: olha, vá para onde você for, desde que você não tire os olhos do referencial. Nossa. Aí pronto, eu me senti abençoado e estou aqui, olha aí. Nossa, foi uma forma de benção. Foi, não, uma bênção, uma bênção. Penso que foi um dizer sábio. Acho que foi uma coisa muito Então, para nós, na igreja evangélica, nós que temos raiz evangélica, sobretudo essas igrejas mais clássicas, nós valorizamos muito a palavra do ancião, a bênção do ancião. Com certeza. E eu, na igreja católica, vim para a igreja católica com isso, e hoje ensino as pessoas a aprenderem a valorizar a palavra do ancião, o conselho e a bênção do ancião. Isso é bíblico, né? Claro, claro. É bíblico. Possamos abstrair o máximo de informação. Exatamente. Destes, né? Porque já deram bastante coisa e, enfim. Vamos cantar? Vamos lá. Opa! Vamos lá. Eu vou começar com uma canção que eu acho que pode sintetizar um pouco isso. Para mim, o importante é a gente entender que tudo nasce da família. E que a gente não caminha de qualquer maneira nessa vida, a gente não dá passos pela nossa própria cabeça, a gente precisa entender que tudo começa e tudo termina na família. Eu gravei uma canção que se chama Família de Deus, que não é minha, é do pastor Asaf Borba, e essa música é muito bacana e eu quero deixá-la aqui para vocês nesse programa especial. Amém. Somos corpo, família de Deus, escolhidos para sermos seus filhos.
nós temos herança, a glória de Cristo Jesus. Somos corpo, família de Deus, unidos no Espírito Santo, que nos fez um só coração, em plena e total comunhão, num perfeito amor. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito, uma esperança. Somos família de Deus. Quão bom e agradável é viverem unidos, irmãos. Ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Quão bom e agradável é viverem unidos, irmãos. Ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito, uma esperança. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito, uma esperança. Somos família de Deus, somos família de Deus, somos família de Deus. Eita! Amém. Somos todos família de Deus. Olha, você que está sintonizando agora, esta é a sua rádio Catedral, viu? Olha, com esta canção aí que bateu forte e fundo no seu coração, nós vamos agora para um brevíssimo intervalo, porque Isaías tem muita história. Voltamos já já com mais no Ritmo da Fé. De volta aqui com o programa No Ritmo da Fé, comigo, Cláudia Bastos, você que está aí sintonizando na Rádio Catedral 106,7. Olha, você já viu que eu estou com um convidado maravilhoso hoje contando a sua história, é verdade, ele tem muita história. Eu estou encantadíssima com o que ele está dizendo, para você ver o que é que Deus faz, né? Quando é de Deus não tem jeito, ele pode nascer em qualquer ambiente, o Senhor vai lá e tira. Sabe por quê? Porque você já veio com o selo do céu. Você, quando tem que ser de Deus, você pode ir para qualquer canto. No caso do Isaías Carneiro, ele nasceu num berço cristão, né? Num berço cristão. Não importa aqui muito se o pai era evangélico, como não importa? Importa sim, porque dentro dessas duas raízes, ele foi sendo amadurecido, formado na fé. Formado na fé. Verdade. E eu estou encantadíssima, Isaías, porque você foi para a igreja, fez a inscrição para catequese. Como foi esse encantamento, né? Como foi esses primeiros passos na catequese, tudo aquilo que você ia escutando, porque você também escutou coisas diferentes. Claro. Quer dizer, unir essas duas coisas, você já não veio tão cru para a catequese, você já tinha um conhecimento de vida cristã, de como responder a Cristo, e como foi concluir a catequese, receber Jesus na Eucaristia. Qual foi essa sensação maravilhosa? Posso responder cantando? Deve! Jesus, você chegou
e se apossou de mim. Foi o vento que o leme do meu coração não pôde resistir. O balançar das águas que me fez velejar por caminhos que nunca a minha razão iria imaginar. E é maravilhoso, Jesus, te ter aqui. Posso sentir tua mão tocando levemente, me fazendo ver que o teu amor me cura, teu olhar me conduz. Tu és meu refrigério, és o meu mistério. Te amo, Jesus. Agora, eu não posso esconder que sou pobre pecador, e viver sem você me causou sentir a dor de experimentar o vazio e a fome do teu pão. Jesus, volto, pois sei que és a minha solução, que és o meu viver, meu sentido e direção. Misericórdia, por favor, entende o meu coração. Essa música eu compus em 1991, 92, e ela é um pouco a síntese dessa pergunta que você fez. Eu imagino que seus pais, olhando, né, vendo o seu caminho, a alegria de um pai e de uma mãe ver um filho encontrado em Jesus. Vendo fazer um caminho assim tão, tão bonito. Eu penso que essa música realmente é uma resposta dos planos de Deus, né? A música Conquista, ela marca, na verdade, um divisor de águas, né? Que é o jovem, o adolescente, Isaías Carneiro, dentro de uma paróquia, mas que, estando dentro de uma paróquia, trabalhando nas pastorais, servindo ativamente, às vezes diuturnamente na vida paroquial, na vida pastoral, tinha sede demais. Tinha sede demais, não sabia o que era esse mais, não tinha acesso às coisas, não sabia onde encontrar informações. E ali no final da década de 80, né, com 16 anos, 17 anos, e essa sede vai crescendo. E em 91, quando a minha mãe descobre o câncer, minha mãe é acometida de um câncer, morreu em 93, já está no céu, minha mãe. Meu pai também já foi recolhido por Deus em 2010. E quando em 91 eu vejo minha mãe com câncer, eu vejo duas coisas acontecendo importantes na minha vida. Primeiro, a oportunidade de cuidar da minha mãe. A oportunidade de amar minha mãe com câncer, de amar minha mãe na doença, na enfermidade dela, e de fazer o melhor de mim pela minha mãe. Eu cuidei muito da minha mãe, eu amei cuidar da minha mãe, sabe? Você viveu o mandamento, né? Vivi a graça, na verdade, a graça que é você poder cuidar de quem você ama. Nossa, é uma graça. E mais ainda, quando alguém... minha mãe era uma pessoa do interior, então ela não tinha aprendido essa coisa de abraçar, de carinho. Ela teve uma educação muito rígida. Então, no momento que minha mãe teve câncer, era a oportunidade que eu tinha para colocar a cabeça da minha mãe no meu colo, sabe? Para fazer carinho nela. E a gente quebrou muito gelo naqueles anos ali, naqueles 3 anos, 2 anos e pouco, 3 anos de câncer. De sorte que uma certa vez uma senhora, tadinha, chegou lá em casa para orar pela minha mãe e falou assim: Senhor, tira esse câncer, esse demônio da vida da Ana. Eu falei: ela não tira nada não, senhora. A senhora não vai tirar nada daí, porque esse câncer é milagre na nossa vida também. A minha mãe
ela está feliz, eu estou feliz, a gente está vendo bem isso aqui e tal. Uau. E foi lindo, porque foi um grande milagre. Foi um grande milagre. E com a minha mãe eu vi que, ao mesmo tempo, tinha essa oportunidade da relação com ela, mas ao mesmo tempo se abria um novo ciclo na minha vida. Cuidar de pessoas. Sim. Ajudar o Senhor a cuidar daqueles filhos que são dele. E aí se abre a vida missionária, 1991. E é aí que nasce a Missão Somos Um? Não. Como é que nasce? Não. Aí, em 91, começa a vida missionária e até 2002 eu vou dedicar minha vida à missão, viajando pelo Brasil, estando com populações ribeirinhas, comunidades indígenas. Eu viajei muito nos interiores do Brasil, fazendo esse trabalho de missão de campo, antes de nascer a comunidade Coração Novo. E a Missão Somos Um só nasce dentro da comunidade Coração Novo em 2008. Uau, bem... Então, de sorte que hoje a Missão Somos Um tem 14 anos. A Missão Somos Um é um braço missionário da comunidade Coração Novo que reúne católicos e evangélicos. É um braço missionário que reúne católicos e evangélicos de diversas igrejas do Brasil, aqui de diversos estados do Brasil, uns 20 estados pelo menos, e de 30 países do mundo, e que envolve o Vaticano, que envolve o representante do Vaticano, tudo isso. Mas voltando à década de 90. Na década de 90, essa ação missionária me coloca junto com o Padre Joãozinho, me coloca junto com o Padre Zezinho. Eu vou morar em São Paulo em 98 com o Padre Zezinho e viajo abrindo os shows do Padre Zezinho pelo Brasil. Eu gravo em 95, junto com o Padre Fábio de Mello, junto com a banda Vida Reluz que estava nascendo, Banda Nova Face, Maria do Rosário, Padre Joãozinho, o CD Adoremos 95. CD azulzinho, que tem o ostensório com a Sagrada Eucaristia na capa. Eu gravo uma música que ficou famosa no Brasil inteiro, a música Segredo de Mãe, né? Menina, mulher, Senhora do céu, Mãe do Salvador, garota de Nazaré, casada com humilde José. Quando o anjo te apareceu, não sabia o que acontecia. Deste o teu sim espantado a Deus, e tua vida mudava, Maria. E por aí, cantei essa música pra caramba. Gravamos em 95. Aí viajei o Brasil, trabalhando muito, não fazendo shows, eu fiz muito poucos shows. O que eu mais fiz mesmo foram trabalhos de pregação, de evangelização, trabalhos missionários, junto com as populações mais carentes. E a década de 90 foi a década de entender o ministério para a vida missionária. A comunidade, quando que você sentiu no coração que, claro, ali junto com seus pais, você meio que Jesus preparou você, dando para você algo a mais, né? Ali tinha uma semente, servir, né? Que era, não, aqui, que bonito isso, não, senhora, não peça. Quem é o filho que vai pedir isso? Todo filho quer que a mãe fique curada, né? Mas quando você tem uma visão espiritual, você vê algo diferente. Isso era muito claro para mim, espiritualmente falando. Então é uma coisa que até traz um conforto, parece meio louco isso. Era muito louco, porque a minha mãe morreu com 47 anos só, né? Eu tô com 51. Né, eu tô com 51 agora. Quando a minha mãe morreu, ela era mais nova que eu. Gente. Eu já estou vivendo mais que minha mãe. Pois é. E quando você sente no coração, eu preciso estar à frente de um povo para também, como um apóstolo, levar essa galera para... Então, eu nunca senti isso no coração. É mesmo? Não, isso aí... Eu nunca senti isso. Foi essa forma natural que você disse? Não, então, lembra da liturgia da vida que eu falei? Sim. Então, eu conheço a minha esposa, Patrícia, em 1999. Certo, Patrícia. Patrícia eu conheci em 99. Eu a conheço em maio. E depois, era o ano do Espírito Santo, que o Papa João Paulo II tinha proclamado um tríduo de preparação para o jubileu do ano 2000. Foi o ano do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois o ano da Trindade, que foi o ano 2000.
No ano do Espírito Santo, em maio, eu conheço a Patrícia e em outubro, mais ou menos, agora eu não vou lembrar bem o mês, eu tenho isso marcado lá comigo, mas acho que foi outubro. Eu viajei pela primeira vez, pela primeira e única vez na minha vida, eu fui para Israel. Me chamaram do nada assim, vamos para Israel. Aí eu fui para Israel e aquilo mexeu muito comigo. Mexeu demais comigo. Não para eu ter uma comunidade, mexeu porque essa coisa da liturgia da vida, eu tenho isso de rezar profundamente as coisas. E mexeu muito porque entre tantas experiências que eu fiz lá, teve uma que me marcou muito. Quando eu entrei no Santo Sepulcro, e o Santo Sepulcro, não sei se você já teve a oportunidade de ir, ou se você conhece. Conheço. Então, não fui, mas já os irmãos vão. Então, no Santo Sepulcro, você tem 3 tradições cristãs que estão lá. Ortodoxos, gregos, enfim, que estão cuidando. E eles têm exatamente o pedacinho que cada um cuida. Um cuida da parte de dentro do sepulcro, outro cuida da parte de fora. Tem a hora certa onde cada um deles vai fazer as suas orações. E se um invade o tempo de oração do outro, dá uma briga violenta. É um negócio complicado. É um negócio ruim toda a vida. Você sabia disso, cara? Sai daí que essa hora é minha. Vocês sabiam disso? Não? Vocês sabiam disso? Que havia esse desentendimento. No Santo Sepulcro é assim que funciona, porque é tudo dividido, é tudo repartido. Chega até a ser bonito, quero brigar para ficar com o Senhor, né? Não tem nada de bonito nisso. O que aconteceu? Olha o que aconteceu comigo. Eu tô no Santo Sepulcro e aí tem uma escadinha que você sobe para poder rezar na pedra onde a cruz do Senhor ficou ali fincada, enfim. Aí eu subo e vou para a cruz e fiquei meditando naquela coisa ali, aquela coisa meio conturbada de várias religiões junto no mesmo lugar, no Santo Sepulcro. Cara, e olha o que passou pela minha cabeça na hora. Falei, gente, Nosso Senhor fala no Evangelho assim: quando eu for erguido da terra, atrairei todos a mim. Gente, Jesus morreu pela nossa unidade, para que nós fôssemos um. E esse povo está brigando aos pés da cruz do Senhor. E esse negócio começou a machucar profundamente meu coração. Uau. Eu comecei a sentir uma dor interior sobre isso. Uma dor pela divisão da igreja. E comecei a imaginar, se eu estava sentindo aquela dor, o tamanho da dor de Jesus. Isso começou a mexer comigo. Passou o tempo. Em 2001, eu fui a um retiro de músicos na Canção Nova. Sim. Um acampamento de músicos na Canção Nova. E aí a Celina, no final do acampamento, chega para mim e fala assim, a Celina Borges, assim, Isaías, olha só, tu tá sabendo que o diácono, Nelsinho, convidou a gente para poder ir para um retiro em Lavrinhas? Eu falei, não. Pô, mas tu tem que estar lá, tu não pode ficar de fora disso, é importante e tal. E eu tinha uma missão no domingo. Aí eu falei, puxa vida, como é que eu vou para o Rio de Janeiro e voltar ainda para cá? O retiro já começa no domingo à noite, depois do acampamento. Mas eu voltei para cá, fiz a missão era no Jardim América, numa favela no Jardim América, na comunidade mais carente ali. Acho que era no Jardim América, era naquela região. E aí eu fui para casa da minha namorada, então namorada, né, hoje minha esposa, Patrícia, e falei, olha só, ela, poxa, até que enfim que você chegou, né, ficou o final de semana todo fora, no retiro, e agora chegou, vamos pedir uma pizza. Eu falei, olha só, não pede não. Eu já estou saindo de volta, que eu estou indo para um retiro. Patrícia, você é santa, viu, filha? Ih, você não sabe o quanto. Aí eu falei, já estou saindo de volta, que eu estou indo para um retiro. Mas por que tem que ir para outro retiro se acabou de voltar de uma agora? Aí eu falei, não, é porque eu tentei explicar, não dava muito certo. Liguei para a casa de Lavrinhas e perguntei até que horas eu encontrava alguém e tal. Ele falou assim, aqui a gente tem horário para dormir e tal, deu o horário da casa. E eu resolvi arriscar. Peguei o ônibus de meia-noite. Só que o ônibus não entrava em Lavrinhas.
Não entra, né? Você Não sabe entra. disso. E 2h30 da madrugada, o ônibus me deixou na Dutra. Ui. E eu nunca tinha ido a Lavrinhas. E eu não sabia onde ficava a casa. E eu não tinha telefone. E começou a chover. Eita, aprovação. E você sabe aquela que é uma curva ali na entrada de Lavrinhas. Eu fiquei em cima do gramado naquela curva e chovendo. Eu ainda estava com a minha mala e tudo, então meu pé começa a afundar na lama. E os caminhões, eu acho que vinham pensando que eu estava querendo atravessar a pista, porque eu estava ali, era perigoso, e eles buzinavam alto, e aquilo começou a me deixar apavorado, um breu. É escuro mesmo. Muito escuro. E aquilo começou a me deixar com muito medo, com muita insegurança. E acho que é a primeira vez que eu vou contar isso no rádio, porque eu contei isso só para os 2 bispos, eu acho que é a primeira vez que eu vou para a minha comunidade, naturalmente, uma vez ou outra eu já contei. Mas aquele momento foi talvez o momento mais importante da minha vida. Eu de fato, eu auscultei, como se fala na vida espiritual, na espiritualidade, né? Eu auscultei a voz de Deus que falava no meu coração, assim: eu te quero assim. É assim que eu te quero. Eu quero você completamente inseguro de você mesmo. Uau. Eu quero ser a sua segurança. Confie em mim. Acontece que eu acho que deve ter passado alguns minutos, uma meia hora, 40 minutos talvez, não sei. E eu já chorava, falava, porque eu não sabia que se eu tava, o que eu estava. Depois de um tempo, eu não sabia se era o meu desespero, se era a minha cabeça, se era Deus mesmo. Eu sei que passou um tempo para depois eu entender, era Deus mesmo que estava falando aquilo naquele dia, né? Mas naquele momento eu não sabia que era Deus, pô. Eu estava desesperado, estava com medo, pô, vou morrer atropelado aqui, um caminhão desse vai se jogar aqui, ou vai aparecer um transeunte daquele, né? Um andarilho, né? Pode me assaltar aqui no meio da pista, enfim. E aí eu vejo 2 faróizinhos andando lá em cima, na pista, porque ali está embaixo, né, na Dutra, e a pista está lá em cima. 2 faróis. Falei, cara, tem um carro lá. Eu vou correr e vou lá. E eu, afundando o pé na lama, subi com a mala, pedindo socorro. Oi, por favor, me ajuda aqui e tal. E quando eu chego mais perto, eu olho o carro, e o carro é um Fusca. Não pode ser o Nelsinho. É o Nelsinho. E aí, o carro... O Nelsinho tem o Fusca. Pois é. O famoso Fusca. O famoso Fusca vermelho do diácono Nelsinho Correia. Era o Fusca vermelho do diácono Nelsinho. Nossa Senhora! E tinha 2 noviços dentro do carro. Senhor! E aí, eu falei... Me perguntaram para onde eu estava indo, eu falei quem eu era, o que eu estava fazendo. E eu fiquei confuso, porque como é que aqueles caras estavam ali naquela hora, meu Deus? Sim. 2h30 da madrugada? Falei, o que 2 noviços estão fazendo de madrugada na rua? Se o horário de dormir era mais cedo. É cedo. E aí, eles começaram a me contar. Um olhou para o outro e falou, olha, ainda bem que a gente veio. Não era para a gente vir mesmo? Eu falei, desculpa, gente, me diz o que está acontecendo. Não, é porque eu fiquei sem sono, acordei e fui tomar água na cozinha. E quando eu cheguei, encontrei ele, que também estava sem sono e tinha que tomar água. E a gente começou a conversar, falar sobre a formação, falar sobre coisas que a gente tinha ouvido na formação, e sem sono. E aí, um olhou para o outro e resolveu dizer o seguinte, olha, será que não está chegando ninguém para o retiro? Será que a gente não teria que ir lá fora para ver? Aquela hora? E aí pegaram o carro e foram lá 2h30 da madrugada. É surreal isso, cara, aquela hora. E eles se lembram disso até hoje. Eu contei esses dias no telefone pro Nelsinho, né? O Nelsinho não sabia disso até hoje. Imagina. Um ano depois, a gente aluga uma salinha, uma sala comercial, aonde a minha esposa, a minha namorada na época, falou, você tem que alugar para poder trabalhar melhor, para atender melhor as pessoas. E aí eu alugo aquela sala e as pessoas começam a ir lá para marcar eventos, para ouvir aconselhamento,
para marcar missões nas paróquias. E eu começo a conversar com as pessoas e fazer léxio divina com elas. Sim. E elas começam a voltar a semana seguinte, voltar a semana seguinte. E aí começa a nascer aquilo que hoje a gente chama de Comunidade Coração Novo, mas que eu levei pelo menos uns 3 ou 4 anos para admitir que era uma comunidade. Minha gente, você se arrepiou, se emocionou? Eu estou aqui encantadíssima, feliz por ouvir esse testemunho de vida, né? Para você entender, quando o Senhor tem um propósito para nós, Ele vai dando sinais para nós. E talvez naquele momento você não entenda muito o sinal de Deus. Às vezes o Senhor é tão escandaloso conosco, né? A gente é que não entende. Olha, nós vamos encerrar este bloco, vou dizer assim, este bloco. Nós vamos encerrar este programa, mas não fique triste, viu? Nós vamos voltar com mais um programa com Isaías Carneiro, porque ele tem muita história e você também ficou curioso em saber mais sobre a comunidade, não é verdade? Então nós vamos encerrar e eu quero já... Nem vou agradecer tanto, porque eu vou agradecer no próximo programa. Isso aí. Tem a parte 2, né, desse programa. Então fique conosco e voltamos semana que vem com mais história do Isaías Carneiro. Prazerzaço, viu? Vamos encerrar com música. Muito bom estar com você aqui. Semana que vem tem mais. Mas deixando uma canção aqui para emendar na semana que vem, olha só. Por amor é preciso ter mais confiança. Quem se entrega vive de esperança e confia sua vida ao Senhor. Por amor não se vive de doces momentos, só amamos a quem conhecemos. E o amor verdadeiro é mais forte do que a dor.